Resistências, desigualdades regionais, sobrecarga do consumo e discussões políticas são alguns dos desafios para a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Para a gente falar mais sobre o assunto, então, recebemos agora, muito gentilmente nos atende, o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Deputado, quais os detalhes da proposta do senhor para a alíquota diferenciada do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, dentro do setor de serviços na reforma tributária, hein? Olha, nós ainda não concluímos as negociações em relação ao setor de serviços. Mas é evidente que a comissão e o GT está construindo mesas de convergência para tratar a particularidade de todos os setores. E nós compreendemos, de fato, que educação e saúde, em vários países na Europa que tem o IVA como modelo, né, que é unificar os impostos sobre consumo e um único imposto de valor agregado, eles têm alíquotas ou tratamento diferenciado. A nossa proposta é que a nossa reforma tenha um comando constitucional mais amplo e que faça essas previsões para alguns setores e que a lei complementar depois decide qual que seriam essas alíquotas. Mas é evidente que tem várias formas de um tratamento diferenciado favorecido, ou seja, por setores, seja as questões regionais, podemos trabalhar com algumas alíquotas diferenciadas, reduzidas, extraordinárias, ou seja, o mais importante é que nós defendemos uma única legislação para o modelo de unificação dos impostos sobre o consumo, mesmo para a possibilidade de fazer o IVA dual, né, que você teria a nosso sistema tributário um IVA federal, dos impostos federais, e o IVA dos impostos estaduais e municipais, né, que eles falam dual, dois IVAs, uma única legislação, e aí, com competência tributária dos entes federados, dentro de uma alíquota de referência, podendo alterar a alíquota dentro de uma margem, estado por estado ou município por município. O mais importante é que nós queremos simplificar todo o sistema, porque hoje ele é totalmente burocratizado, complexo, não temos regra, temos exceções, ele é muito judicializado, temos um contencioso de um PIB, mais de 6 trilhões, ninguém sabe o que está pagando de imposto, na verdade. Se eu perguntar para vocês sabem quanto imposto vocês pagam nos serviços ou nas mercadorias? Ninguém sabe o valor do imposto que é pago, não tem transparência e é muito regressivo, ele é muito injusto, porque ele penaliza aquele de menor poder econômico. Por quê? Porque aquele menor poder econômico, ele gasta quase 100% dos seus recursos no consumo. E quando a carga tributária ela é muito alta, o Brasil arrecada mais de 50% dos impostos de consumo. Os países mais ricos arrecadam 30%. Então, nós temos uma carga tributária no consumo muito alta e que penaliza os mais pobres. Portanto, que a gente vai ter que trabalhar com alguma forma de devolução, né, de recursos para aqueles de menor poder econômico, ou seja através de cashback, né, em alguns produtos, como a cesta básica, a pessoa acabou de comprar, recebe automaticamente o recurso de volta, o dinheiro do imposto pago de volta, ou então seja em serviços estratégicos para o povo brasileiro, seja na área da educação, na área da saúde. Mas ainda estamos discutindo essas convergências, ainda não fechamos o texto. A reforma tributária em discussão nessa entrevista com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A hora certa na Jovem Pan News, 8h57. Agora, deputado, nós exibimos há pouco uma reportagem em que um representante da Confederação dos Municípios disse e externou a vontade de participar das discussões acerca da construção desse texto da reforma tributária. De que maneira esse GT, esse grupo de trabalho, pretende abarcar os desejos e os anseios de prefeitos e governadores? Como será feito esse processo? Então, nós aprovamos o roteiro, tem um eixo
que é a reforma tributária sob a perspectiva do Pacto Federativo, e durante essa semana nós vamos chamar todas as entidades representativas dos subnacionais, seja dos governadores, que se organizam através do CONCEFAZ, né, que é o Conselho de Secretários de Fazenda dos Estados, ou a própria Fórum de Governadores, os próprios governadores, seja a Frente Nacional dos Prefeitos, né, eu estou falando dos municípios, seja a Confederação Nacional dos Municípios ou a Associação Brasileira dos Municípios. Nós vamos convidar todos para as audiências públicas, dentro desse eixo, na perspectiva do Pacto Federativo, na perspectiva da administração tributária, cabe ali o debate com os estados e com os municípios. Mas também nós vamos chamar setores para discutir a reforma sobre a ótica do emprego, vamos chamar também setores para discutir sobre a ótica do desenvolvimento, sobre a ótica da distributiva, né, da questão da progressividade, sobre a ótica de gênero, sobre a ótica de raça, ou seja, nós queremos aí fazer um amplo debate sobre a ótica do mundo digital, sobre a ótica da questão ambiental. Então, nós vamos organizar aí várias semanas com os eixos para debater. Agora, vamos também construir pelas manhãs, das terças e das quartas, o que eu estou chamando de mesas de dissenso, ou mesas de convergência. Ali o GT vai negociar com setores as suas particularidades e vamos negociar com o ministro da Fazenda, que está responsável pelo governo do presidente Lula nesta negociação. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu a sua agenda uma vez por semana para a gente fazer o que nós estamos chamando aí de desatar os nós. Ou seja, esta reforma nunca chegou no plenário, ela nunca foi votada, mas também nunca foi rejeitada nesses últimos 70 anos, né? Falaram em reforma tributária, mas ninguém levou ao plenário. Então, para a gente levar o texto ao plenário, na terceira semana de maio, é importante desatar esses nós. Sim. Então, nós vamos negociar toda semana com o ministro da Fazenda. Ontem nós fizemos a primeira reunião com esta missão, com o colégio de líderes do governo do presidente Lula e discutimos com o Fernando Haddad um pouco dessas dificuldades. Sim. Rede Jovem Pan News. Jornal da Manhã, 9 horas. Repita. 9 horas. É isso, o Jornal da Manhã recebe hoje o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do governo na Câmara. Deputado, obrigada pelo prestígio da participação por aqui. A gente debate os entraves, as dificuldades para a aprovação da reforma tributária no Congresso e seguimos nossa entrevista com a pergunta agora de Diogo Schelp. Diogo, por favor. Deputado, bom dia. Deputado, como tem sido o contato com os parlamentares que se colocam como oposição ao atual governo nessa discussão em relação à reforma tributária? O senhor tem enfrentado muitas resistências nesses debates ou o senhor acha que está caminhando bem a busca por um consenso? Eu acredito que esse debate pertence ao Estado brasileiro, né? Que modelo tributário nós queremos para o país, para o futuro do Brasil? É bom lembrar que os impactos dessa reforma vai beneficiar toda a sociedade brasileira, em especial os próximos governantes, seja os prefeitos, governadores e o próprio presidente da República. Então, não é um debate entre governo e oposição. É lógico que, desta vez, o governo federal, o Poder Executivo, está participando, está com disponibilidade de ajudar a destravar esses nós. Mas é uma reforma que o governo federal não enviou para a Câmara nenhum texto, nenhuma proposta de emenda constitucional. Ele está mediando, ele está ajudando nas negociações. E quem está participando mais ativamente desse debate são as duas PECs que são frutos do debate da Câmara dos Deputados, em especial nesses últimos 4 anos, que é a PEC do deputado Baleia Rossi, a PEC 45, e a PEC do senador Davi Alcolumbre, a PEC 110, que elas são muito próximas, similares. Amanhã nós vamos debater as duas PECs e nós vamos mostrar esses pontos de convergência. Elas já foram mais distintas, mas agora elas estão muito próximas a partir dos seus relatórios. Então nós vamos construir com a oposição um pacto pelo país, né? São mais de 170 países no mundo que implementam o IVA.
é provável que esses 170 países estão com uma dinâmica e com um mecanismo de tributação mais moderno para o século XXI. Ou o Brasil que está certo. Então, nós precisamos encontrar essas convergências. Eu acredito que a oposição vai ter uma postura colaborativa com a reforma tributária. Tá certo. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, estamos tratando nessa entrevista especial aqui no Jornal da Manhã dos vários aspectos da reforma tributária. 2 propostas de emenda à Constituição estão no Congresso Nacional, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. Estamos discutindo especialmente esse trabalho que vem sendo tratado pelos parlamentares da Câmara nesse grupo que tem avançado nas discussões, inclusive ontem uma reunião com o ministro Fernando Haddad. 9h03. Repita. 9h03. É isso, e vamos dar continuidade à entrevista com Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em destaque a reforma tributária. Agora, a questão de Fernando Capês. Bom dia, deputado. O imposto de valor agregado, ele vai, como o próprio nome diz, agregar impostos federais, como IPI, PIS e COFINS, o ICMS dos estados e ISS dos municípios. Agora, existe em nosso país o problema da guerra fiscal. Os estados brigam o tempo todo buscando espaços. São Paulo mesmo é um estado que sofre bastante com a guerra fiscal. Como vai ser possível conciliar tantos interesses contrastantes para fazer um imposto que agregue partes de impostos que são tão polêmicos, tão disputados? Como conseguir um consenso em relação a isso? Qual é a dificuldade que está sendo tida com relação a isso? Primeiro, a transição para os impostos federais do IVA será mais rápida. A transição para os impostos estaduais para o IVA, um pouco mais lenta. Teremos aí um prazo de 6 anos, porque, evidente, tem a questão dos incentivos, né? Dos contratos, desses benefícios. Mas é bom lembrar que nós vamos criar também o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vai substituir esta guerra fiscal, essa política de incentivo, por uma política do Estado brasileiro. É um fundo financeiro onde a União vai repassar os recursos para esses estados para promover uma melhoria da sua infraestrutura, seja no campo do saneamento, da saúde, da educação, seja no campo da infraestrutura rodoviária, ferroviária, de comunicação, ou seja, modernizar, né, o Brasil e uniformizar mais o país para conseguir também atrair mais investimentos sem necessariamente utilizar esta guerra fiscal que hoje prejudica a todos. É uma guerra que prejudica a todos. A nossa reforma tributária, os pobres vão ganhar mais do que os ricos, mas os ricos vão ganhar mais. Porque toda reforma que unificou e simplificou o sistema, o país cresceu em 10 anos de 15% a 20%. Ou seja, hoje o Brasil está crescendo 1%. Então, ou seja, o Brasil vai crescer o dobro do que está crescendo hoje só com a reforma tributária, só com a simplificação e a modernização do sistema. Então, todos vão ganhar. Os estados pobres ganharão mais, sim, do que os estados ricos, mas os estados ricos também vão ganhar, porque também poderão reindustrializar seus estados, vão ficar menos vulneráveis à guerra fiscal. E também os estados hoje que são produtores, eles também são grandes consumidores, né? Porque é uma mudança consistente. A gente tira o imposto da produção, da origem, vamos dizer, e manda a cobrança para o destino, né, para o consumo. Mas esses estados também, eles têm muitos consumidores, então eles ganham também, né, nessa perspectiva. Então eu acho que é uma reforma do ganha-ganha, até porque nós vamos fazer uma base de incidência ampla, né, não vamos deixar ninguém de fora. Né? Hoje tem uma economia digital, eletrônica, vamos ampliar essa base de incidência para todos os setores, não vamos separar serviços de mercadorias e, portanto, hoje nós temos aí 10% de informalidade, de sonegação, de economia subterrânea, então isso aí vai permitir no futuro breve, eu espero, até maior redução ainda do imposto sobre o consumo, porque só tem um jeito para a gente reduzir o imposto sobre o consumo, também combater a sonegação. E, lógico, o segundo
forma é deslocar esse imposto de consumo para a renda, altas rendas e patrimônio, que é uma outra discussão em um outro momento que nós vamos realizar aqui na Câmara dos Deputados. Combina. Agora, mesmo apesar de todas as possíveis vantagens, o presidente da Câmara dos Deputados, ontem em evento em São Paulo, declarou, e muito repercutiu, que o governo precisa de um tempo para se estabilizar internamente no Congresso, que hoje o governo Lula não tem base consistente nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional, se referindo, inclusive, à reforma tributária. Qual avaliação o senhor faz? Essa declaração preocupa? Pode acabar sendo mais difícil de se aprovar a reforma tributária do que se imaginava, deputado? Olha, primeiro que o governo ele está buscando formar essa base de governabilidade, né? Eu acredito que daqui 2, 3 meses o governo vai ter passado por vários testes. Eu acredito que até lá ele terá a maioria para votar suas matérias. Agora, a matéria tributária, eu acho que ela extrapola esta questão de governo e de oposição, né? Se a gente conseguir unificar os entes federados, né? E hoje eles estão com disposição federativa para fazer a reforma. Se a gente continuar acertando e dialogando com todos os setores econômicos, que até agora têm se manifestado favoráveis à reforma tributária, eu brinco assim, ressalvado os destaques, né? Tem ali algumas reivindicações e pontos de dissenso. E também, se a gente conseguir conversar muito com o povo brasileiro, mostrando que quem paga imposto sobre consumo são os mais pobres e eles terão os seus recursos devolvidos pela primeira vez, né? Um cidadão vai comprar um produto e vai receber automaticamente de volta com cashback ou qualquer outro mecanismo, ou com uma alíquota diferenciada. Eu acredito que a gente vai construir esta vontade, sabe? É evidente que nós não podemos errar agora. Acho que nós estamos acertando nesse ponto de partida, nós estamos conversando com todos os setores, nós estamos abrindo essas mesas de convergência e estamos dialogando. Então, eu acho que é possível, sim. O presidente Arthur Lira é um dos mais entusiastas da reforma. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. Então, eles poderão nos ajudar muito nesta construção desta maioria na Câmara e no Senado pró-reforma. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente construir até a 3ª semana de maio esta maioria para aprovação da reforma tributária. Pois é, agora, deputado, os textos desta PEC poderão sofrer alterações, mas eles apontam para um caminho. Tem uma notícia que nós divulgamos ontem aqui na Jovem Pan, porque segundo a Confederação Nacional da Agricultura, com a reforma, o agro poderia ter uma alta de 573% na carga tributária. De que maneira esse grupo de trabalho tem identificado eventuais distorções e como isso vai ser corrigido durante o processo? Então, nós conversamos com a Agro, eu fui pessoalmente na CNA e também na Frente Parlamentar do Agronegócio. Ontem pela manhã, nossos técnicos receberam os técnicos da Frente Parlamentar e da CNA. Então, os pontos já foram levantados de preocupação em relação à atividade do agronegócio no país. E nós estamos aí buscando fazer os entendimentos. A gente conhece quais são esses pontos e a gente vai negociar ponto a ponto. Eu acho que uma coisa o setor vai ganhar. Nós vamos desonerar 100% a exportação. Ainda vai tributar os créditos. Ou seja, hoje o agro ele não paga na exportação, mas ele não consegue abater os créditos na fase intermediária da produção. Portanto, eu tenho convicção que é muito positivo para o agronegócio brasileiro e para o setor exportador. É bom lembrar que o setor agro é muito exportador. Então, nesse sentido, vai ser muito positivo. É lógico que tem outras demandas, tem os créditos gerados pelos produtores, que são informais. Aí nós vamos ter que como organizá-los em cooperativas, porque tem que ter nota, tem que emitir algum tipo de documento para gerar esses créditos, né? Tem que ter transparência. Então, isso é um problema de fato, né?
São centenas de milhares de produtores que se organizam por CPF, né? Mas também muitos organizam por cooperativa, mais de 50%. E a ideia nossa é de fato, constitucionalizar o ato cooperado no país, que ainda não foi constitucionalizado. Isso aí tem um monte de benefícios. Também tem a importação, que nós vamos tributar, né? Mas tem setores de matéria-prima, por exemplo, porque o agronegócio brasileiro ficou muito dependente da importação de nitrogenados. O governo federal está lançando um programa para o Brasil ficar dependente, assim, diminuir essa independência, né? Hoje é de 90 e tantos % de fosfato, potássio, ureia, amônia, um monte de fertilizantes. Nós temos que ter um plano nacional, nós não podemos deixar a nossa produção de alimentos numa insegurança total. A questão da segurança alimentar é questão de soberania nacional. E o Brasil tem um papel no mundo e no país de não deixar ninguém passar fome, ainda vender o seu excedente para o mundo. Então, nós temos aí toda uma tarefa, né, que a gente precisa combinar junto com a reforma tributária. Mas eu fiquei muito feliz porque à disposição da Frente Parlamentar do Agronegócio e da CNA, a sua posição é pela reforma. Ressalvado esses destaques, essas reivindicações que nós vamos negociar. E são tantos detalhes para acompanhar, hein, deputado? A reforma tributária em discussão. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do governo na Câmara. Obrigada, deputado, pela entrevista, pelos esclarecimentos todos. A gente por aqui segue acompanhando o assunto. O senhor volta, por favor, para novas conversas. Boa terça-feira. Tendo novidades, estou à disposição. Só convidar. Obrigado. Bom dia, deputado. Agora